balanceamento de equações químicas, capítulo 15, da 152 a 156. É o seguinte, esse é o último conteúdo do livro. Os próximos conteúdos, pode-se dizer assim, são assuntos que eu vou resumir de uma forma simplificada, que envolve os anos e séries, tá, seguintes, ok? Então vamos lá, balanceamento das equações químicas. Primeiro a gente precisa entender o que é uma equação química. A equação química é uma representação de uma reação química, tá? Então a gente tem os reagentes e temos os produtos, tá? Então os reagentes, vamos simbolizar aqui por qualquer letra, X mais Y, reagem obtendo XY. Então, antes da seta são os reagentes, depois da seta, produtos ou produto, ok? Essas reações, elas podem ser reversíveis ou não. Então, essa seta significa dizer que ela é irreversível, ou seja, que não tem como esse elemento ou essa substância, esse produto formado, volte a ser reagente. Porém, se eu tivesse feito desta forma, isso é uma reação reversível. Então, aqui eu teria irreversível, irreversível e reversível, ok? Às vezes pode ser um pouquinho torto, porque eu estou segurando o celular. Então, irreversível por causa da seta, reversível por causa das setas. Então, elas podem ser assim também. O correto é que seja um bom dia. Ok? Então, isso é a equação química. Essas equações, elas têm mais detalhes. Eu posso colocar isso aqui em cima dessa reação. Significa dizer que o produto formado, os reagentes tiveram que sofrer um aquecimento, uma temperatura, tá? Eu poderia colocar um outro símbolo aqui em cima, por exemplo, uma corrente elétrica, ok? Luz, e assim vai. Então, lá na frente tem mais detalhes sobre essas pequenas simbologias. Outro detalhe que vocês têm que ter cuidado é o estado das substâncias. Então, vocês estão vendo aqui um S, significa dizer que X é sólido. Vou botar aqui um L de líquido. Aí vamos colocar aqui vapor. Então, isso também são características, simbologias que estão dentro das equações químicas. Então, X sólido reage com Y líquido por meio de um aquecimento, forma XY vapor, tá? E é uma reação irreversível. Vamos supor que eu vou botar aqui o Lzinho de novo, e aqui eu vou botar AQ, e aqui eu vou botar G. Pronto. X líquido reage com Y aquoso, AQ significa aquoso, eu vou colocar para vocês lá na frente, com uma reação reversível sobre ação de uma corrente elétrica, produz XY gasoso, tá? Outro detalhe são os números. Aqui eu vou botar 1 e aqui eu vou botar um 2. Lógico, o balanceamento, que é o que a gente quer, vai sair errado, que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse 1 significa coeficiente, tá? Coeficiente, esse 1. Esse 2 é um índice. Ó, esse 2zinho aqui, ok? Então, o número grande na frente da letra é o coeficiente, me diz a quantidade. 2, desculpa. Vou botar um Y, esse 2 é pequeno, desculpa, é um 2 pequenininho. Esse 2 pequenininho é um índice. Se vocês prestarem atenção,
Então, o da frente é o coeficiente e o pequenininho é o índice. Deixa eu separar em outro local. Pronto, vou botar bem aqui. X mais Y, produzindo XY. Vou botar aqui gasoso, vapor, líquido. Aí aqui é 1, aí aqui eu botei um 2. Pronto. Então, esse 1 é o coeficiente. Esse 2 é o índice. Ele nos determina quantidades, tá? Quantidades com relacionado quantidade de mol, quantidade de volume, tá? Quantidade da substância, né? Que é relacionada ao mol. Tudo é balizado no mol. Então, aqui eu tenho 1 mol de X gasoso, ou seja, eu tenho 1 mol de X, tá? Reagindo com 1 mol de Y2. Só que aqui, quando eu tenho esse X, ó, eu só tenho um átomo. Como eu tenho 2, esse índice identifica a quantidade de átomos. Ou seja, eu tenho 2, vou mudar a cor, 2 átomos. O que é o balanceamento? Balanceamento, a mesma quantidade de átomos de um lado tem que ser do outro. E se vocês observarem, quantos átomos eu tenho aqui? 1. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3 átomos desse lado. Quando eu olho para cá, eu só tenho 2. Então, estaria errado. Então, eu teria que ter mais um Y. Ou seja, agora eu tenho 3. Vejam bem, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A mesma quantidade de átomos de um lado tem que ser do outro. Tá? Lei de Dalton, isso. A gente já viu isso. Então, esses númerozinhos que estão aqui na frente, que são os coeficientes, é eles que determinam pra gente uma coisa chamada proporção. Proporção. A proporção aqui é de 1, ó, 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto, 1. Então, essa é a minha proporção. 1 para 1 para 1 para 1. O que significa isso? Porque 1 mol de X reage com 1 mol de Y2, produzindo 1 mol de XY mais 1 mol de Y. Colocando isso de uma forma de uma equação, vou botar aqui a 2, 1 meio de O2, H2O. Olha, veja bem. Vou botar aqui gasoso, 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 ok? Então, vejam bem, ó. Quantos mol eu tenho de hidrogênio aqui? Eu vou mudar a cor. Tenho 1. Quantos mol eu tenho de oxigênio? 1 meio. É 1 meio. E de água? 1. Se vocês verem, essa equação aqui está balanceada. A mesma quantidade de um lado é a mesma do outro. Como assim? Quantos hidrogênios eu tenho aqui, ó? 2. Quantos eu tenho aqui? 1 meio vezes 2 dá quanto? 1, gente. 0,5 vezes 2 dá 1. Tá? 0,5 vezes 2 vai ser igual a 1. Porque 1 meio. 1 meio é 0,5. Vezes 2. Você multiplica o coeficiente aqui pelo índice. 1 vezes 2, 2 hidrogênio. Com quem? Com o oxigênio. 3 átomos de um lado, 3 átomos do outro. Essa equação está balanceada. Qual é a proporção? De 1 para 1 meio para 1. Tá? Proporção do balanceamento. Isso aqui que eu coloquei para vocês, ó, proporção. Isso é balanceamento. A mesma quantidade de um lado é a mesma quantidade do outro. Vamos lá. Dando continuidade. As reações, elas podem ser simples, troca, dupla troca, síntese, análise e combustão. Vou começar pela síntese. Quando é que eu tenho uma reação de síntese?
é quando o produto está sendo formado. Para isso, os reagentes estão, ó, separadinhos. Vou colocar uma reação aqui irreversível, formando XY. Isso é uma síntese, tá? Foi o exemplo lá da água. Isso é uma síntese. Vocês percebem que nos reagentes os elementos estão separados, os átomos, depois eles estão juntos, então formou. Então é como se eu tivesse água e açúcar. Tem uma garapa de açúcar. O que é uma análise? Então, síntese, formação. Análise é o que? Uma decomposição. Então, eu vou pegar esse XY, ó, e vou quebrar a ligação. Quando eu quebro a ligação, eu tenho X mais Y. Então, no produto, houve uma quebra. Então, eu peguei a água e açúcar e destilei. Obtive a água e o açúcar separadamente. Análise. O que é uma simples troca? O próprio nome já diz. É uma substituição. Então, olha só, presta atenção. Eu estou colocando com letras assim, para ficar mais fácil vocês entenderem. Do que quando eu colocar com os elementos. Então, aqui, eu vou pegar esse B e vou trocar com esse X, ó. Vai ficar AX mais B. Não houve uma troca? Um único elemento saiu, o outro entrou, então é uma simples troca. Quando é que é dupla troca? O próprio nome já diz. Todos trocam. Aí vocês têm que respeitar uma regra de balanceamento. Qual é essa regra? O primeiro liga-se com o segundo. O primeiro liga com o segundo. Sendo que o primeiro tem que vir primeiro. A, Y. Ó, então, ó, o A é o primeiro aqui, depois é o Y. Quem é que vem primeiro? X, B. Tá? Todo mundo trocou, dupla troca. Então, imagine como se você tivesse duas frutas e o coleguinha tivesse duas frutas e vocês querem trocar essas frutas, tá? Ou uma moeda, um adesivo, uma figurinha, e assim vai. Quando é que eu tenho uma combustão completa? Quando o meu produto formado, independente do reagente, tá? Por isso que eu botei essa interrogação, forma CO2 mais água. Opa, passei do... Vou botar aqui embaixo. Quando meu produto formado forma CO2 e água. Imagine qualquer coisa que você vai queimar. Qualquer coisa que você queima vai produzir CO2 mais água. A glicose, CO2 mais água. Queimar esse papel, CO2 mais água. Só que existe a combustão incompleta. O que é a combustão incompleta? Existem duas. Quando forma monóxido mais água, você vê que é CO2, aqui é só CO. Ou quando forma fuligem e água. Exemplos. Cano de descarga, quando o carro está saindo aquela fumaça escura, é porque já está liberando monóxido. Significa dizer que o escapamento, o catalisador pifou, ou então ele não tem. Ou o motor está com problema, está liberando CO2. Está liberando CO, desculpa, está liberando CO. A fumaça escura. Isso não é bom. Outro exemplo, quando você queima algo e fica só... Pronto, as queimadas nessa época. Você vê aquelas pedaços assim de cinza. Isso ali é carbono. Então, na queima liberou água e carbono. Existem casos em países que a poluição foi tão grande que passou por meses só aquela fuligem, tá? Aquela fumaça preta aos redores das cidades. Então vamos lá. Vou colocar Que tipo de reação é essa? De cara, você vê que o produto tá quebrado aqui, né? E o reagente está inteirinho. Então, isso aqui significa dizer que é uma análise, tá? Porque o produto foi formado só que de forma separada. E o reagente, ó, era único. Isso aqui é a glicose, açúcar. Quando a gente
faz a digestão, ele quebra formando CO2 e água no nosso organismo. Tem uma coisa errada aqui, né? A gente está vendo que não está balanceado. Eu tenho 6 carbonos aqui, eu só tenho 1, então eu preciso balancear isso aqui. Como é que a gente vai balancear? Vamos brincar com esses números. Então, vamos supor que aqui seja 1. 1 vezes 6, 6 carbono. 1 vezes 12, 12 hidrogênio. 1 vezes 6, 6 oxigênios. Agora a gente tem que ter a mesma quantidade desse lado. Para o carbono aqui ser 6, qual o número que multiplicado por 1, que só tem 1 aqui, vai dar 6? O próprio 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, dá 12 oxigênio. Vocês já viram aqui que aqui tem 6, aqui é 12. Tá? Então, a gente precisa ver o que tem de errado aqui. Aí você vem pra cá, ó, 12. Se eu botar um 6 aqui, 6 vezes 2 dá 12 hidrogênios. Seria 6 vezes oxigênio, 6 oxigênio, com mais 12, 18 oxigênio. Então, o que acontece? Para a glicose ser quebrada, ela precisa de alguém mais. Então, só a gente ingerir açúcar não acontece nada. Ela precisa de alguém. E o elemento que eu não coloquei para vocês foi quem? O oxigênio. Então, o oxigênio, O2, quando a gente está quebrando a glicose no nosso organismo, a gente precisa de oxigênio para formar CO2 e água. Tá aí o que faltava para a gente, né? Promover o balanceamento. Então, imagina aqui, eu tenho 18 oxigênio desse lado, aqui eu só tenho 6. Tá faltando quantos para 18? 10. Não é isso? Não, tá faltando 12. 12 com 6 dá 18. Então, qual o número que multiplicado por 2 dá 12, somado com 6 dá 18, para ser igual a esse 18? O próprio 6? O próprio 6, ó. 6 vezes 2, 12. 12 com 6 dá 18 oxigênio. Agora sim, 6, 6, 12, 12. 6 com 12, 18. 12 com 6, 18. A equação está balanceada na proporção de 1 para 6, para 6, para 6. O que significa dizer isso? Para uma molécula de glicose, eu preciso consumir 6 de oxigênio e vou produzir 6 moléculas de CO2 e 6 de água. Isso é balanceamento, crianças. Vamos para a outra parte. Então, vamos balancear. Ali foi um balanceamento mais complexo. Vamos balancear aqui. Vamos ver aqui de cara. H com H, a gente soma. Por quê? Reagente. Tudo que está desse lado é reagente. Tudo que está desse outro lado é o produto. Então, H com H, eu tenho 2 hidrogênio. Um Cl, um oxigênio e um sódio. Vamos tentar na proporção de 1. É vocês que vão colocar esses números. Então, a gente tenta primeiro com 1. Se não der certo com 1, a gente vai para... Então, 1, tá? 1 vezes H com 1 vezes H, ó. 1H aqui com 1H dá 2H. 1 Cl, um sódio e um oxigênio. Vamos vir para cá. 1 vezes 1, opa, um sódio, ok, ok. Um Cl, ok, ok. Opa, H2, então aqui se eu tiver 1 vezes 2, 2H, 2H. 1 vezes O, 1 vezes 1, ó, dá 1 oxigênio. 1 vezes 1. Pronto, tá balanceada a equação. Vamos pro outro. CH4 com oxigênio reagindo, formando CO2 e água. Vamos olhar aqui. Eu tenho um carbono desse lado, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Quando eu venho para cá, ó, se eu botar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Por enquanto é 1. 1 vezes carbono, 1 carbono. 1 vezes 2, 2 oxigênio.
1 vezes H, 2H, ó aí, e um oxigênio, com um oxigênio dá 3 oxigênio. Então, vocês veem que tá errado aqui, né? 3, 2, tá diferente, que tem 2, aqui tem 4. E agora, o que a gente faz? Para cá ser 4, eu teria que ter 2 aqui, ó. 2 vezes 2, opa, 4. 2 vezes 1 dá 2, com mais 2 dá 4 oxigênio. Sendo assim, eu posso mudar aqui, né não? 2 vezes 2 dá 4 oxigênio. E estaria todo mundo ok. Viu como é legal? Brincando. N2H2. 2NH. Eita, esse aqui já tá no ponto, né? 2N. 2 vezes 3, 6 hidrogênio. Então, aqui vai ser quanto? Vai ser 1, porque 1 vezes 2 dá 2N, 2N. E qual multiplicado por 2, qual o número multiplicado por 2 que daria 6? 3. 3 vezes 2, 6 hidrogênio. Ok? Então, isso aqui é chamado de estequiometria. Então, vamos pegar esse bem aqui, ó. 1N2 mais 3H2, produzindo 2NH3. Quantos mol eu tenho de N2? 1 mol. Quanto eu tenho de H2? 3 mol. Quanto eu tenho de NH3, de amônia? 2 mol. Então, é só pegar os coeficientes. Aí, se eu perguntar quanto de volume eu tenho em cada um, aí você vai ter que trabalhar com uma coisa chamada volume específico, que é o 22,4 litros. Tá? Eu teria que multiplicar por cada um. Então, isso aqui é lá na frente, agora não. Só quero que vocês entendam que, a partir do balanceamento feito, a gente tem a estequiometria. A estequiometria, você tem os coeficientes específicos, dos quais vocês vão trabalhar cada molécula dessa. Tá? Para pressão, por volume, quantidade de matéria correlacionada a elétrons, a moléculas e assim vai. E a gente vai fazer cálculos relacionados a isso lá no 9º ano, no 1º e assim vai. Então, informações importantes que vocês têm que ter cuidado. Gasoso. Toda vez que vocês verem esse símbolozinho aqui, ó, significa gasoso. V de vapor. Líquido. S de sólido e AQ de aquoso. Ok? Outras coisas importantes. O que é essa seta aqui? Essa seta é a seta de desprendimento. Desprendimento. Significa de quê? De gás. Significa dizer que um gás foi desprendido. Então, vamos supor aqui que eu tenha ao contrário aqui. A água como reagente, produzindo os átomos de... Aí teria que ser reversível, não é isso? De hidrogênio e oxigênio. Aí eu boto aqui o oxigênio gasoso correndo desprendimento. Então, significa dizer que essa reação, o oxigênio ocorre desprendimento. Formou-se forma gasosa e foi desprendido. Aqui significa dizer que houve uma precipitação. Então, precipitado, tá? Então, significa dizer que houve um precipitado. Então, se você tiver essa setinha para baixo do lado do elemento, vamos supor, eu coloco aqui sim NaCl, eu boto a setinha assim. Significa dizer que o sal formado precipitou. Significa o quê? Que a reação é uma reação com presença de luz. Presença de luz. Presença de temperatura. Tá? Ou aquecimento, como queiram. E corrente elétrica. Presença, né, de corrente elétrica. Se tiver em cima das setas, viu? Em cima dessas setas aqui. Então, boto assim, ó. Corrente elétrica. Boto aqui luz. Ok? Então, isso são detalhes importantes. E era só isso. Então, até a próxima. Beijo.
Olá.